Olá, a nossa aula de hoje é sobre regra de 3 em situações de proporcionalidade inversa. Nós já estudamos, proporcionalidade direta, agora proporcionalidade inversa. Então eu vou explicar dois exemplos e através desses exemplos vocês vão entender qual é a diferença. Então, primeiramente, 12 pedreiros gastam 15 dias para construir um muro. Então, como nós vimos, regra de 3 simples, ela tem apenas duas grandezas. Aqui no caso, as grandezas são pedreiros e dias. Então diz aqui que 12 pedreiros gastam 15 dias para construir um muro. No mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias, eu não sei, X, 18 pedreiros fariam o mesmo serviço. Então, primeiramente, vamos analisar essa situação, problema. Tinha 12 pedreiros trabalhando, agora tem 18, ou seja, aumentou. Tem mais pedreiros trabalhando. Então vamos analisar. Se tem mais pessoas trabalhando no mesmo ritmo de trabalho, é óbvio que não vai gastar 15 dias, vai gastar menos dias. Então por isso a regra é chamada regra de 3 inversamente proporcional, porque enquanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo ou vice-versa. Então, se a regra de 3 é inversamente proporcional, qual a diferença? Quando a regra de 3 é direta, eu venho aqui e multiplico cruzado, direto. Agora, quando a regra de 3 é inversa, então antes de efetuar os cálculos, o que eu vou fazer? Eu vou inverter uma das grandezas, ou a grandeza pedreiro ou a grandeza dias. Essa setinha, como eu disse no vídeo anterior, aqui eu só estou fazendo uma análise do problema. Não é obrigatório aparecer essa setinha na sua atividade. Então, se eu escolher a grandeza pedreiros, eu vou inverter. Ao invés de 12 sobre 18, vai ficar 18 sobre 12. Se você escolher inverter a grandeza dias, aí você copia essa grandeza e inverte, O X fica em cima, o 15 embaixo. Então você pode escolher essa ou essa. Eu escolhi inverter a primeira grandeza. Então a última grandeza eu só vou copiar. Então novamente, eu inverti, por isso que chama regra de 3 inversa. Então o 18 foi para cima e o 12 veio para baixo. Pronto, inverti uma das grandezas, agora vocês vão calcular como faziam antes na regra de 3 direto, multiplicando cruzado. Então, 18 vezes x, 18x, 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Somo 180. Então, no caso aqui, 18 vezes x, 18x. 12 vezes 15, nós vimos que dá 180. Pronto, agora o 18 está multiplicando, ele passa dividindo. 180 dividido por 18 dá 10. Então vamos analisar o que foi feito. Tinha 12 pedreiros, gastaram 15 dias, agora aumentaram a quantidade de pedreiros, agora são 18. Então ao invés de 15 dias, gastaram-se apenas 10 dias. Então o cálculo, como vocês podem observar, é o mesmo. Multiplica cruzado. Só que antes de multiplicar cruzado, eu tenho que inverter uma das grandezas, ok? Outro exemplo para fixar. Com velocidade 8 km por hora, Pedro gastou 30 minutos para percorrer um trajeto. Então nós podemos ver que aqui fala a respeito da velocidade e da quantidade de minutos. Então vou escrever aqui velocidade e minutos. Então, é as duas grandezas que eu vou trabalhar. Ao invés de velocidade, se você quisesse colocar aqui quilômetros por hora, ao invés de minutos, tempo, não tem problema. Então, com velocidade de 8 km por hora, Pedro gastou 30 minutos para percorrer um trajeto. Se sua velocidade fosse de 6 km por hora, quantos minutos ele gastaria? Então, li o problema, armei a tabelinha normalmente. Agora eu vou analisar. A velocidade era 8 km por hora, então diminuiu para 6. Então, obviamente, se diminuiu a velocidade, se está andando mais devagar, obviamente vai gastar mais tempo. Se diminuiu a velocidade, o ritmo é o mesmo, então obviamente vai gastar um tempo maior para percorrer o mesmo trajeto. Então, a regra de 3 é inversa.
Se ela é inversa, como eu acabei de explicar, eu vou escolher uma das grandezas e inverter. Então, ao invés de 8/6, vai ficar 6/8. Inverti essa grandeza, essa aqui eu apenas copio. Não pode inverter as duas grandezas, somente uma. Então, agora eu vou multiplicar cruzado e efetuar o cálculo. 6 vezes x, 6x. 30 vezes 8, 240. Então, 6x igual a 240. Agora, o 6 está multiplicando, passa dividindo. 240 dividido por 6, que dá 40. Ou seja, como diminuiu a velocidade, vai gastar mais tempo. Então, ao invés de 30 minutos, ele vai gastar 40 minutos, ok? Então, da mesma forma, vocês farão na lista de exercícios. Eu passei uma lista de exercícios. As 6 atividades, todas são regra de 3 inversamente proporcionais. Então, vocês vão armar a tabelinha, inverter uma das grandezas, multiplicar cruzado e efetuar o cálculo, ok?